Quando eu olhei pro relógio, 1h29 da manhã, eu falei, nossa, tem que ir embora, tem que dormir, que amanhã tem reunião. Eu falei, pra quê que todo mundo fica preso ao relógio? O homem cuida de tudo e que hora que ele se cuida? Que hora que ele tira uma hora só pra ele? Então eu percebi naquele momento que a desculpa de todo mundo que queria fazer um serviço a mais, não, eu tô com pressa, eu não tenho tempo. Eu falei, vou criar um espaço com uma música legal, um café legal, um ambiente legal, onde esse cara possa tirar uma hora só pra ele. E ali foi criado. Sejam muito bem-vindos ao ATP Cast. Aqui a gente não fala só sobre processo, a gente fala sobre a vida e sobre quem faz acontecer. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito interessante, um tema muito legal, e nós temos um convidado incrível. Foi uma luta para trazer ele aqui, mas no final deu certo. Pessoal, eu sou o Diego de Paula. Sou o Rafael Almeida. E eu sou a Tatiane Terra. Hoje nós vamos falar sobre high performance. Muita gente acha que o direito é só processo, mas não. Direito à imagem, direito à autoridade. E hoje, ninguém mais, ninguém menos do que Jardel Macedo, um querido amigo que eu tenho a honra de trazer aqui hoje no nosso podcast, um cara que está mudando a cara de Goiânia com a sua autoridade. Ele não corta cabelo, ele desenha autoridades. E aí eu tenho aqui a oportunidade de... Quando eu fui fazer esse podcast, eu falei, Jardel, me manda seu currículo. E aí eu falei, cara, eu vou ter que ler, não tem como falar um currículo desse. Então, se me permitem... Jardel Macedo, de barbeiro a empresário. Com 14 anos de experiência como barbeiro e 5 anos como empresário, Jardel Macedo construiu uma trajetória que vai muito além da barbearia. Ele constrói pessoas, marcas e resultados. Visagista desde 2016, aí já revela a sua idade, hein? Ele desenvolveu a habilidade de transformar a imagem em identidade. Em 2019, recebeu o prêmio Destaque Sulista em Balneário Camboriú, consolidando sua autoridade no mercado. Referência no meio das celebridades, criador de cultura e especialista em vendas e liderança, Jardel expandiu sua atuação com visão estratégica e mentalidade empresarial, alcançando mais de 1,2 milhão de faturamento em 2025. Mais do que corte e estilo, sua missão é clara: transformar pessoas através da beleza. Um barbeiro apaixonado que leva seu estilo de vida para cada atendimento, cada equipe formada e cada expansão realizada, construindo um legado que une imagem, posicionamento e prosperidade. Jardel Macedo, seja muito bem-vindo ao nosso ecossistema ATP. Obrigado, Diego. Obrigado, Rafael. Obrigado, Tatiane, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo super legal da minha área de barbearia, da minha área de salão de beleza, dos empresários. E hoje vai ser... Você sabe que a gente é meio leigo, né? Desse ramo de direito, de papelado, porque o barbeiro só quer saber de cortar cabelo e ganhar dinheiro. Ele não se preocupa com o processo, não. Muito obrigado. E hoje vai ser um papo muito bacana. Tenho certeza que vai ser muito legal. Nós ficamos felizes pela sua presença aqui, Jardel. E aí, já puxando um gancho aqui, que eu tive a oportunidade de ler aqui seu currículo, são 14 anos de experiência como barbeiro e 5 como empresário. Conta pra gente, Jardel, por que você decidiu ser barbeiro? Como foi sua jornada nisso? Quais foram os desafios que você encontrou no meio desse caminho? Eu vi aqui que você chegou a morar no Sul, né? Morou em Balneário Camboriú. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Cara, lá no passado eu tinha algumas opções de... Acho que é perfil comportamental, né? Eu nunca fui um perfil que gostei de seguir regras. Então eu queria fazer algo único que somente eu fazia. Então eu trabalhava como representante comercial. E eu falei, não tá legal, qualquer um faz isso. Deixa eu pôr a mão aqui em algo que só eu sei fazer. E aí eu fui lá e fiz um curso de barbeiro cabeleireiro. Meu negócio era mechas. Queria fazer a mecha das loiras, fazer o dinheiro de verdade. E aí eu comecei primeiro na parte masculina. E ali foi máquina 1, máquina 2, com 14 dias de curso. Quando eu fui para a parte feminina, não tive adaptação. Não gostei daquele monte de cabelo, você faz escova, você faz aquilo, foi diferente. Porém, na parte masculina foi uma adaptação muito rápida e eu comecei a ver a mágica acontecendo, transformação de vida de pessoas. A pessoa chega, o cabelo, não é só cortar cabelo, é um descargue emocional, energético. E ali você dá uma sugestão de fazer um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais cheio, pentear para um lado, pentear para o outro, e você vê a alegria da pessoa. Aquilo me moveu. E aí depois que eu já estava bem estabelecido como barbeiro, e fui passear em Florianópolis. E lá eu fiquei na maior franquia da América Latina, que é a Barbearia VIP. E lá sim foi a mentalidade de empresário. Aí eu parti para dentro da franquia, colocando novos processos, novos serviços. Depois fui para a equipe de vendas, estruturando POPs por todo o Brasil. Eu passei por mais de 17 cidades, dando treinamento de vendas para as equipes. E eu comecei a entender a dor do empresário e a dor do barbeiro. Aí depois que eu vi que estava pronto, eu vim para Goiânia e abri a minha. E hoje está em sucesso, em expansão, vai vir novidade por aí o ano que vem.
Legal. Coisa boa. Cara, e a gente sabe que sua barbearia é um sucesso e ela se chama Hora. Me conta por que esse nome, cara. Eu tava começando aquele projeto ali e não tinha nome. Até então eu ia chamar My Way, por causa da música do Frank Sinatra. Sim. Do meu jeito. Porque todo mundo chega lá, faz o corte do meu jeito, do meu jeito. Mas eu falei que esse nome em inglês não ia dar certo. Quando eu olhei pro relógio, 1h29 da manhã, eu falei, nossa, tem que ir embora, tem que dormir, que amanhã tem reunião. Eu falei, pra quê que todo mundo fica preso ao relógio? O homem cuida de tudo e que hora que ele se cuida? Que hora que ele tira uma hora só para ele? Então eu percebi naquele momento que a desculpa de todo mundo que queria fazer um serviço a mais, não, eu estou com pressa, eu não tenho tempo. Eu falei, vou criar um espaço com uma música legal, com um café legal, com um ambiente legal, onde esse cara possa tirar uma hora só para ele. E ali foi criado. Legal, Que legal. legal, que legal. Jardel, você é visagista desde 2016, né? Sim. Mas afinal de contas, o que é o visagismo? Visagismo é uma palavra que vem do francês, significa visage, e é um estudo sobre o rosto. Então, tudo que envolve o rosto masculino, a nossa barbearia, eu e o Jardel, somos capacitados para resolver. E vai muito além de corte de barba. Até mesmo a armação do seu óculos, o volume da sua barba, o volume do seu cabelo, a cor da sua roupa, a sua postura corporal, tudo isso faz parte de um conjunto de imagem para trazer para o cliente o melhor dele mesmo. Mais colérico, mais fleumático, mais sanguíneo, a gente faz primeiro a anamnese para depois entender qual que é o perfil daquele cliente para poder trazer a melhor solução para ele. Perfeito. Bacana. Jardel, eu como seu cliente, eu tenho acompanhado aí o desenvolvimento e o crescimento da barbearia, você está de parabéns. Eu queria que você falasse para a gente quais são os maiores desafios que você, enquanto empreendedor, tem encontrado e quais são os seus próximos planos para 2026 e também nos próximos 5 anos. O maior desafio hoje da área é mão de obra, né? A mão de obra qualificada é muito difícil. Porém, os empresários que estão em destaque, eles estão preparados para isso, estruturando os seus processos da sua empresa. Primeiramente, os contratos trabalhistas, que eu acho que vocês vão ajudar bastante nessa parte. Segundo, treinamento interno, valorização desse colaborador, entender de gente, entender de pessoas. Lá atrás, se eu pudesse voltar atrás e começar do zero, eu começaria diferente. Não era sobre cliente, era sobre equipe. Essa é a principal dor que eu tive no início. E como que você trata hoje essa questão de gestão de pessoas dentro da barbearia? Existe um sindicato que apoia vocês, que dá um curso, que ensina a fazer isso? Ou cada barbeiro é por si só? A sua classe é unida, é desunida? Fala pra gente como que é o bastidor dessa classe sua. Não, Diego, todo conhecimento, a gente tem pessoas muito próximas que têm um conhecimento maior. Por exemplo, sou muito amigo particular do Sr. Emar Borba, do Subilt. Então, eu, como um iniciante na área, sempre tiro dúvidas com ele. Tem alguns amigos também, o Romigos, da Edom Barbearia e o know-how. Fora isso, tudo a gente tem que comprar os cursos, estudar e tudo. O sindicato mesmo, a gente nunca teve acesso. Entendi. E então, o seu segmento, você considera que, em tese, ele é um segmento unido. Se você tiver, por exemplo, uma dúvida sobre gestão ou entender como que é a dinâmica de outra barbearia, existe essa troca entre vocês. Eu particularmente, comigo, onde eu frequento, nos workshops, tudo por aí, tem uma galera bem unida. Eu acho que não existe mais essa questão de concorrente. Tem perfil de cliente para todo mundo e todo mundo me liga, pede conselho. Eu peço muito conselho para todo mundo. A gente trabalha com algumas técnicas juntos. Por exemplo, qual que é a reunião de segunda-feira, qual que é a reunião de sexta-feira. Então a gente é bem unido. Os empresários são bem unidos. Entendi. Maravilha. Meu amigo, e voltando para a questão do visagismo em si, como que você acredita que o posicionamento, um corte de cabelo bem feito, uma barba bem aparada, isso pode auxiliar um advogado, nós que temos nossa imagem como uma ferramenta de trabalho, os empresários, de um modo geral, como isso pode nos auxiliar numa mesa de negociação, numa sala de audiência? Boa pergunta, Rafael. Valeu. Eu passo em média de 15 a 18 minutos entendendo o que aquele cliente vai fazer. Qual que é a necessidade que ele precisa para aquele dia, para aquele corte. É um corte para hoje, é um corte para amanhã, é um corte daqui a uma semana, para uma viagem, para uma audiência. E tudo isso impacta na minha decisão de executar. Por exemplo, é um corte para hoje um pouco mais baixo. Mas e aí eu pergunto para o cliente, o seu cabelo fica bom no dia que corta ou daqui 10 dias? Geralmente as pessoas dizem, daqui 10 dias dá uma sentadinha então eu já faço isso planejado para o dia que vai ficar bom. Aí eu tenho uma audiência para hoje. Aí eu pergunto, como é que você quer se comunicar com o juiz?
Que tipo de audiência é essa? Você quer ganhar? Você quer participar? Como é que você quer ser? E tudo isso a gente tem. Volume de cabelo, volume de barba, projeção de queixo. O rosto é dividido em 3 partes. Intelecto, emocional e intuitivo. Cada parte dessa comunica. Linhas retas transmite mais força. Então eu sempre faço muito bem a anamnese com o cliente para entender qual que é a real necessidade dele para conseguir entregar para ele um potencial de imagem gigantesco para que ele consiga fazer bons negócios, bons relacionamentos, até mesmo com PJ e pessoa física, com a sua família, com a sua esposa, tudo isso. Cara, que interessante. E você me explicando essas questões do que cada parte do rosto nos traz, nos passa para o nosso dia a dia ali, para uma audiência isso é extremamente importante, né? Levando para a nossa realidade. O que a gente quer transparecer ali, e aí a partir, confesso que eu não tinha essa informação, mas muito interessante, cara, obrigado. Eu achei o máximo, assim. Não tem um pra mulher lá, não. Eu também quero comunicar desse tanto. Esse estudo, ele é universal. Esse estudo é universal. Da forma que eu especializei em linhas retas, em força e comunicação masculina, tem vários profissionais também que têm essa mesma linhagem para o feminino. Tudo influencia. A armação do óculos, cor do batom, volume de maquiagem, volume de cabelo, corte de cabelo. Olha que interessante. Tem uma história que lá no passado, uma mocinha ganhou a herança de um bilionário, a empresa. E ela chegou lá com aquele cabelinho todo angelical e ninguém a respeitou. Ela foi no visagista, contou a história dela, a dor dela, o que ela estava passando, o cara cortou o cabelo dela no ombro. Quando ela chegou na empresa, que todo mundo observou a chefe nova com aquele novo estilo, o respeito dela veio automaticamente. Simplesmente com um corte de cabelo, deixou ela de ser angelical e transformou ela na chefe. Isso é uma grande verdade. Eu, como mulher, posso falar um pouco dessa dificuldade que a gente tem, às vezes, de chegar num lugar, ser respeitado, ser ouvida. É uma dificuldade maior do que o homem geralmente tem. E aí, se você ainda não estiver bem apresentada, com a roupa boa, com a maquiagem legal, com o cabelo legal, aí que a gente vai perdendo a credibilidade mesmo. Eu imagino que não só para mulher, para o homem também. E é muito interessante descobrir esse universo, porque de fato eu também não tinha conhecimento disso. Já vi alguns vídeos no Instagram, que o pessoal puxa a toalha, a pessoa está transformada lá. Acho muito legal, mas de longe saberia que tem tanta informação técnica por trás disso daí, um estudo e tudo mais. É admirável, é bem, bem bonito mesmo. Jardel, puxando esse gancho, o seu público hoje é majoritariamente masculino. O atendimento da barbearia hoje a gente tem também bastante infantil, entendeu? Então, aí tem algumas mulheres também que quer cortar o cabelo. Eu falo, não faço corte feminino, eu faço corte masculino. Então, se a mulher quer fazer, por exemplo, um corte curto, que seja feminino, com pontas arredondadas, eu falo, olha, eu não consigo, vou deixar com o rosto quadrado. Então, eu não atendo mesmo. Aí, por exemplo, tem algumas amigas minhas, mulheres, que falam, Jardel, eu quero um corte quadrado mesmo, eu quero um corte de força mesmo, aí eu executo. Então, a gente atende todo tipo de público infantil, as mulheres que querem fazer um corte mais social para o masculino, corte feminino a gente não faz. Eu não faço. Entendi. Jardel, e como eu sou cliente, eu tenho acompanhado que a movimentação da barbearia é uma movimentação grande. Se você pudesse hoje fazer ali uma análise, o que seria basicamente o seu público? São profissionais liberais, são empresários? É um lugar que a gente pode considerar que a barbearia hoje é um lugar de fazer network? Conta pra gente como que é esse público que você atende e como que é o relacionamento seu com seus clientes e dos próprios clientes entre si. Diego, a nossa capacidade hoje está em quase 70% ocupacional. Então eu imagino, eu não converso muito com os clientes para saber se são PJ e tudo, eu imagino que a maioria é PJ, empresários e que tem essa liberdade na agenda, entendeu? Mas a maioria sim é PJ e são pessoas que não vão lá para cortar cabelo. Elas vão alinhar o cabelo e barba rotineiramente semanal, acredita que é semanal? É mesmo? Não é mais aquele mensal, igual antigamente, tudo mudou. Então hoje é semanal, não é mais cortar cabelo, é uma rotina, é bater um papo, é tomar um café, fazer uma depilação no nariz, na orelha, fazer a sobrancelha, fazer uma barboterapia, que é um procedimento que dá uma esfoliação, que renova as células mortas. Então é mais entrou na agenda do homem, entrou na agenda do público mesmo, e a tendência é só crescer, não volta mais. Legal. Jardel, e eu sei que lá na sua barbearia tem uma dinâmica que é totalmente disruptiva, né? Quando eu conheci, inclusive, eu achei muito interessante, que é a questão da assinatura. Conta pra gente como que funciona essa questão da assinatura, de onde que você teve essa ideia, como que foi isso?
Você considera que você é um dos precursores nesse segmento de assinatura aqui em Goiânia? Diego, eu sou muito curioso, cara. Sou muito inquieto, então eu não paro. Eu acompanho muito tendência de mercado e quando eu vi a onda de assinatura, eu falei, eu tenho que entrar rápido, tenho que entrar ligeiro. E dá aquela insegurança você sair do mercado formal, conservador, corte semanal. Assinatura quebra todos os paradigmas. Foi muito difícil tomar essa decisão. Porém, os indicadores todos mostravam que era o futuro, que era a tendência. Foi uma adaptação lenta, mas depois que o trem engrenou, eu acho que do futuro vão ter uns 70% do mercado somente assinatura. E não só barbearia, em todos os segmentos. Isso é a minha visão a longo prazo. E como que funciona a assinatura? A assinatura é como se fosse uma Netflix. O cliente paga uma vez e corta cabelo de forma ilimitada quantas vezes quiser. E a barba também? Cabelo e barba ilimitado. Se eu quiser lá todo dia? Todos os dias. Que isso. E aí é um valor fixo, recorrente no cartão de crédito? Você paga uma mensalidade única. É igual Netflix. Você escolhe o seu plano. O que é melhor para você? O que faz sentido para você? É só cabelo? É só barba? Ilimitado, de segunda a sábado. Legal. Eu, como cliente, sei que o que mais me pega nessa questão da assinatura é por conta de não ter que pagar depois que eu terminei de fazer a barba. Eu acho isso bom demais. Eu levanto e vou embora. Falo, tchau. Parece que foi de graça. Não, tchau. Parece que tá pago. Não parece que não fui eu que paguei. Eu levanto e vou embora. Falo, tchau, vou embora. O melhor é a sensação de falar assim, ó, nossa, daqui 2 dias, se eu voltar, tá resolvido. Aí eu fui segunda e fui hoje. Mas, cara, deve voltar no sábado. Essa questão do tempo que você falou aí, quando você falou a questão que sempre é uma desculpa, sim, é a que eu mais uso, viu, cara? E assim, é claro, E não é uma desculpa, é porque realmente a gente tá sempre atarefado. E quando eu vou fazer um procedimento, é assim, eu tô na rota e ali... Aí sempre quando me ofertam um plus, eu falo, cara, eu já tenho outra atividade, mas eu me ative aí, viu? Não vou ter mais tempo para cuidar da gente. Jardel, você considera que o homem goianiense, ele tá mais vaidoso? A barbearia tá com 5 anos. De quando você abriu, no meio da pandemia, de lá para cá, qual que é a análise que você faz desses últimos 5 anos? Tem crescido esse segmento? Pelo que eu me recordo, deve ter o quê? Uns 8 a 10 anos que eu uso barba, não mais que isso. Antigamente parece que não era moda a barba. O homem, ele tinha um aspecto de sujo quando ele tinha barba. E parece que a barba agora virou como se fosse a maquiagem do homem. Basicamente, o homem que está sem barba, ele está sem a maquiagem. Eu, inclusive, lá em casa, se eu falar pra Pâmela assim, amor, vou fazer a barba, eu falo, você tá doido, não faz isso não. Você pode aparar, mas tirar a barba, não. Então, assim, eu considero que hoje a barba é a maquiagem do homem, mas esse sou eu, leigo, o que eu acho. Qual que é a sua visão hoje sobre a vaidade do homem goianiense? Eu acho que o brasileiro, né? Eu converso com muita gente que viaja para fora, porque eu fico perguntando, você viajou, você foi lá fora? O que você viu diferente? O que eu posso colocar aqui dentro? O pessoal falou, Jardel, lá ninguém tem essa vaidade toda. Tem as barbearias que oferecem somente corte e barba, e você está anos-luz à frente, porque a gente oferece barba, corte, todos os serviços, tintura, pigmentação, massagem capilar, hidratação, tratamento do couro cabeludo. Então tem mais de 25 serviços. Eu acho que não é o homem que ficou mais vaidoso, é a própria cultura, a cultura brasileira, da beleza mesmo, essa questão da sexualidade. Todo mundo é muito sexual, todo mundo quer estar muito bem arrumado. Então mudou, sim. Eu vou falar para você que deu uma acelerada de, no mínimo, vezes 3. O consumo de cabelo e barba mensal. O que era uma vez por mês, agora é vezes 3. 3 vezes por mês normal, sendo assinatura ou não, sendo na minha loja ou não, isso é cultura nacional. Entendi. E pegando esse gancho, hoje, dentro da sua barbearia, pela análise que você faz, porque eu sei que você tem dados de tudo, você acredita que eu não sei qual é o nome que você utiliza, se é cliente avulso ou o cliente que não é de assinatura. Então, clientes de assinatura e clientes que não são de assinatura, se a gente fosse colocar isso numa balança de porcentagem, seria, por exemplo, 70% assinatura, 30% avulso? Ou como que é? Tem essa base? Hoje na minha empresa tem sim. A gente hoje tem 63% de assinantes, 65% de assinantes e 35% de clientes que não são assinantes. Jardel, o que diferencia uma barbearia comum de uma barbearia premium? A barbearia comum vende corte de cabelo. A barbearia premium vende experiência. Então, pra gente lá, a gente está muito mais preocupado. Tanto é que no meu Missão, Visão e Valores, a nossa preocupação principal é o conforto e autoestima do cliente. Em segundo lugar, o crescimento pessoal e profissional da minha equipe. Em terceiro lugar,
a sociedade inteira produtiva a partir do corte de cabelo e barba, a partir da beleza. Se os clientes estão muito bem confortáveis, com a autoestima lá em cima, eles vão produzir mais na audiência, nos seus relacionamentos. Se a minha equipe está evoluindo tanto financeiramente, como técnica, quanto como pessoa, que é a nossa missão também, ele vai trabalhar mais motivado. Ele vai fazer, não que só eu faça, toda a equipe vai fazer com que você saia de lá produzindo mais. E se o cliente está produzindo, o colaborador está produzindo, a sociedade inteira vira um ecossistema de produção. Legal. E o que você considera hoje o maior erro de quem abre uma barbearia? Porque no começo da sua fala você disse, lá atrás, a maioria das pessoas hoje que são donos de barbearia eram barbeiros. O que você considera que é o maior erro daquele cara que passou de ser barbeiro para dono de barbearia? O que é o pulo do gato? O maior erro é a pressa, né? O cara acha que pegou ali qualquer tanto, vai colocar no negócio ali, alugou uma salinha, tudo certo, tá errado. E eu voltaria atrás, igual eu falei lá no início. Estruturaria primeiro o capital intelectual, depois começaria juridicamente, aí depois com toda a parte arquitetônica e tudo, porque eu te garanto, é mais barato fazer tudo certinho, jurídico, o arquiteto, o engenheiro, do que você fazer sozinho. Então, o maior erro hoje, quem está abrindo, é achar que sabe fazer sozinho. É muito difícil. Consegue, eu consegui, mas é muito difícil. Dói muito a cabeça. Entendi. E o que você acha que faz o seu cliente voltar sempre, para ter recorrência? Porque hoje nós sabemos que tem aí dezenas de barbearia em Goiânia. Por que você acha que o seu cliente volta para cortar com você de novo? Ou para fazer a barba? Diego, na nossa empresa a gente pesa muito o respeito pelo cliente, o respeito pelo tempo dele, o respeito pela pessoa dele, o respeito pela família. Então essa é a nossa cultura. E é um ambiente tão legal, tão gostoso. Lá a gente escuta blues e jazz. E aí, por exemplo, se toca um anunciado, que é um sertanejo, qualquer um do ecossistema já vai lá e muda. É uma cultura, a gente não aceita. Então, nossa barbearia é composta por quê? Pessoas que gostam de pessoas, um bom café, uma boa música, aquela conversa gostosa, igual a gente está tendo aqui. E não é só corte de cabelo. A técnica também é muito importante. Mas isso é praticamente obrigação de todo profissional, entendeu? Então a gente junta tudo isso e o cara não sai de lá cortado o cabelo. Ele sai de lá leve. Ele quer voltar semana que vem. Entendeu? E com base nisso, Jardel, como que, dessa experiência que você tem de 5 anos de barbearia, como que você enxerga o mercado daqui 5 anos? O mercado de 5 anos, eu acredito que a assinatura vai ganhar muita força no futuro. Vai ganhar muita força no futuro. E gestão de pessoas, tanto dos empresários quanto dos barbeiros para fazer, porque o volume vai crescer muito. Se o barbeiro também não tiver essa inteligência emocional de um cliente após o outro, um atendimento após o outro, vai entrar em colapso. Então, eu acho que o futuro, assinatura e gestão de pessoas, gestão emocional é o próximo passo. Entendi. Jardel, antigamente a gente via muito, eu lembro por conta do meu tio, que eu ia na barbearia com ele quando eu era pequeno, né? Ele ia fazer a barba, cortar o cabelo, e eu ia cortar o cabelo junto com ele. E a barbearia, antigamente, ela tinha uma visão assim, era uma portinha, uma salinha, que tinha uma mesa, às vezes uma bancada, uma cadeira, que é a cadeira de cortar o cabelo, e às vezes um sofá ali, para quem ficava esperando, não mais que isso. Um jornal velho. Um jornal velho, uma revista, às vezes tinha aquele negócio, ficava balinha também, sabe? Eu achava bom. E aí, o que você acha que foi a virada de chave para alguém ter a ideia de falar, cara, esse espaço aqui não é só um lugar para cortar cabelo? Porque eu não imagino aí de uns 10 anos para cá, as barbearias viraram um centro de convivência. As pessoas vão lá para cortar o cabelo, tem venda de bebida alcoólica, refrigerante, água, suco, videogame igual tem na sua, televisão, sinuca, assim, é um espaço de convivência. Piscina. É. O que você acha que foi essa virada de chave que provocou isso? Acho que o mercado inteiro mudou, né, Diego? O sensorial hoje, todo empresário tem que ficar muito atento ao sensorial. Eu, particularmente, amo receber gerações de pessoas. O filho, o pai e o avô. Então, quando a gente transmite um bom sensorial para o cliente, até mesmo com a cor da madeira que você escolhe, até mesmo com a música que você escolhe, com o respeito que você escolhe, você atravessa gerações dentro da sua empresa. E na minha empresa não é diferente, a gente preza muito sobre atravessar gerações. E essa virada de chave veio do vintage, que é o moderno, aquele mais antigo. A moda é sempre cíclica, o mercado é sempre cíclico, volta de um jeito novo. Olha o cabelo que eu estou usando hoje dos anos 70, voltou de um jeito novo. Então tudo é muito cíclico, tudo vai e volta. Jardel, agora
puxando um pouco para cá, você já teve alguma experiência com o judiciário ou alguma dúvida relacionada ao direito? Conta pra gente. Eu tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte. Eu estou vendo muito visagista usando a imagem de figura pública para fazer lá seus antes e depois, suas sugestões de visagismo. Isso é legal perante a lei? Diego, comenta sobre isso pra gente. É uma pergunta interessante. Eu vi muitos casos, inclusive, do Vinícius Júnior, né? Então, eles colocam, divide a tela, né? Coloca o rosto dele aqui e depois vai fazendo aquelas transformações. O que a lei fala sobre isso, Jardel? A lei fala que nós temos uma súmula no STJ, que é um tribunal superior, que basicamente ela fala assim: o fato de você utilizar a imagem de alguém sem a permissão dela já gera um dano moral, que a gente chama de in re ipsa, ou seja, que é aquele dano presumido. Eu não preciso comprovar que eu tive prejuízo. Porque o Jardel utilizou minha imagem para fazer alguma coisa sem o meu consentimento, eu tive um prejuízo. Eu não preciso comprovar. Só o fato de utilizar sem autorização já gera um direito à indenização. Então, o que essas pessoas estão fazendo é ilegal. E isso pode ter algum tipo de prejuízo. Por exemplo, vamos supor que alguém pega a imagem do Vinícius Júnior e coloca ali para fazer uma montagem falando sobre visagismo. Se ele vai ter algum tipo de retorno financeiro com aquilo, ele deve ter a autorização do Vinícius Júnior para fazer. Diego, mas a gente sabe que na maioria das vezes não tem. Não tem. Mas não é porque as pessoas estão fazendo que aquilo vai se tornar legal. Todos que estão fazendo sem autorização do Vinícius Júnior, da Tati, do Rafael, do Jardel, é ilegal. Então, qual que é a medida para isso? Se você vai fazer, você tem que pedir autorização por escrito daquela pessoa para que aquele vídeo que você vai fazer não tenha nenhum tipo de problema jurídico. Por quê? Vamos supor, se o Vinícius Júnior vê a equipe jurídica do Vinícius Júnior vê uma montagem dessa tratando sobre o visagismo. O que ele pode fazer? A equipe vai fazer uma notificação extrajudicial falando, retira o vídeo sob pena de entrar com ação judicial cobrando dano moral e o dano material. Jardel, pensa qual que é o valor da imagem do Vinícius Júnior perante um vídeo. O que ele poderia cobrar desse cara que está usando a imagem dele para fazer essa montagem, desse visagismo? Então, o dano moral, ele não precisa provar nada. O simples fato de ter usado a imagem já gera o direito à indenização. E o dano material é assim, olha, se eu fosse fazer uma campanha, por exemplo, para... sei lá, fala o nome de uma marca aí de voltada para o seu segmento. Nada dele. Do seu segmento. Falam aí. A Keurig, por exemplo. Perfeito. Se fosse fazer uma campanha, quanto que ele iria cobrar? Sim. Tantos milhões. Beleza, você está utilizando a minha imagem, então agora eu quero receber uma indenização no valor proporcional àquilo. Então, assim, isso é um risco muito grande que as pessoas correm fazendo. Precisa de ter uma autorização por escrito. É aí onde entra a figura do advogado, né? Que é a parte chata que ninguém quer fazer, mas que a gente faz e gosta. Uhum. Então, a gente precisa ter contratos. Acho que o grande vilão do mercado hoje, não só da parte do segmento da barbearia, mas das empresas em geral. Eles têm muita dificuldade com o contrato, acha papelada chato, acha aquilo burocrático. Mas é como você falou no começo, é muito barato fazer o certo. Mas é porque socialmente o brasileiro tem uma cultura de que fazer o certo é difícil, dá trabalho, vai ser caro. E muitas das vezes é mais barato do que uma multa, do que uma notificação, do que ter que pagar uma indenização para o Vinícius Júnior da vida, entendeu? Com ação judicial. Com ação judicial. Então, assim, respondendo a sua pergunta, pode utilizar? Pode, desde que tem uma autorização por escrito. Se não tiver autorização, está correndo o risco de ser responsabilizado pelo uso indevido daquela imagem. Entendeu? E em relação à imagem, por exemplo, no exemplo do Vinícius Júnior, para além da própria imagem em si perante o mercado, há também a questão do viés econômico, porque é muito provável que esse post esteja sendo feito para gerar engajamento em rede social e, obviamente, monetização. Então, tem também essa repercussão, como o Diego falou, de recebimento também sobre essa renda. Inclusive, Jardel, puxando um gancho sobre isso que você falou, agora está no ar o nosso quadro ATP Explica, onde a lei vira lucro. Roda a vinheta aí, Rafa. O que esse quadro tem a ver com esse momento? ATP Explica, onde a lei vira lucro, nós vamos explicar de forma simples, retirando o juridiquês, quais são as ferramentas, os instrumentos que o empresário pode utilizar para crescer e trazer segurança jurídica para o negócio dele. Nós fizemos um levantamento, Jardel, sobre os empresários do seu segmento e a gente identificou algumas dores que são comuns desse segmento. Por exemplo, quais são os maiores erros que os empresários donos de barbearia cometem hoje? Falta de contrato. Foi aquilo que você falou lá atrás.
Falta de contrato. Mas que contrato, Diego? Falta de contrato de prestação de serviço, falta de contrato de autorização do uso de imagem, tanto do prestador de serviço quanto do cliente. Falta do contrato de locação, isso é muito importante, porque você está naquele determinado ponto, construiu uma imagem ali, seus clientes sabem que você está ali. E se porventura o proprietário daquele imóvel pedir o imóvel de volta, você está resguardado? Você pode entrar com ação para garantir sua permanência ali? Tudo isso é regulamentado por meio de um contrato, tem lei para isso. Outro ponto muito importante, alvarás. Muitas das vezes não dão importância para o alvará, e você que está nos assistindo, não sei se você sabe, mas a ausência de alvará, ela pode gerar o fechamento do seu negócio. Então, são contratos e documentos que muitas das vezes os empresários, eles pensam só em abrir o negócio, fazer a coisa acontecer, cortar o cabelo, fazer a barba, e não se atentam para isso. E crescer certo não é caro. Na verdade, é muito barato. Então, uma dor que a gente identificou foi essa. E aproveitando, a gente identificou também riscos trabalhistas, né, Rafael? Sem dúvidas, cara. Como você bem pontuou, a ausência do contrato, que costuma, em regra, ser algo rotineiro dentro dessa atividade, ela pode muito prejudicar o empresário. E por que eu digo isso? Esse contrato formal, ele tem lá na CLT alguns requisitos para que haja o reconhecimento dessa relação de emprego. O que é isso? A anotação da carteira de trabalho. A jurisprudência dos tribunais superiores do trabalho, e aqui do próprio estado de Goiás e no âmbito de Brasil, ela entende que não há uma relação de emprego entre o empresário e o barbeiro quando há uma parceria nessa prestação de serviço. Explico. É regra, me corrija se eu estiver equivocado, que essa participação costuma ser 50% a 50% sobre aquele lucro, 60% a 40%, e diante desse cenário, a jurisprudência entende que esse contrato de parceria não gera vínculo. Mas, Jardel, o importante disso para que você se resguarde é que haja um contrato formal, para que esteja específica essa cláusula, seja da forma do pagamento, seja da ausência dos elementos da relação de emprego, e isso aí te dá uma segurança jurídica sem sombra de dúvidas. E até pegando um complemento aqui, pegando seu gancho, Rafa, tem uma lei que regulamenta vocês, esse tipo de atividade. É a Lei 13.352 de 2016. Ela é conhecida como Lei Salão Parceiro Profissional Parceiro. É ela que fala que se existir um contrato de parceria entre o empresário, o salão, dono do salão, e o barbeiro, o parceiro, fica afastado do vínculo de emprego. Justamente porque entende que existe aí essa, de fato, parceria. 50-50, 60-40. Só que essa lei, ela traz um ponto importante. E por que ela é importante? Porque traz uma segurança ainda maior para o empresário. Essa lei, ela fala que esse contrato, para ele ter validade total e plena, ele precisa ser homologado no sindicato das categorias. Então, a gente tem o Sindbeleza, por exemplo. Ou, caso não tenha, no Ministério do Trabalho. Só que a jurisprudência, como o Rafael bem mencionou, ela vem entendendo que a ausência formal dessa homologação não é suficiente sozinha, por si só, para gerar o vínculo de emprego. Então, o que eu quero dizer com isso? Tatiana, eu tenho o contrato, mas eu não fui lá homologar no sindicato. Primeira coisa, vai. Porque aí você já começa ganhando, entre aspas, você já começa com uma segurança muito maior. A lei está do seu lado para isso. Só que não tenho. A jurisprudência entende que, ausentes os requisitos do vínculo de emprego, que são aqueles subordinação, que é a ordem direta, habitualidade, a pessoa vai todos os dias, no mesmo horário, onerosidade, ela recebe um salário fixo por isso, e pessoalidade, ausentes pelo menos um desses requisitos, afastado está o vínculo de emprego, ou seja, a obrigação de anotar a carteira de trabalho desse prestador, desse parceiro. Então, qual que é a dica de ouro aqui? Fazer um contrato. E quando eu falo um contrato, gente, é muito importante vocês terem ciência que não é um contrato baixado da internet, não é um contrato que você vai na papelaria e pega um pronto. É muito importante ter um jurídico, um advogado do seu lado, porque ele vai entender a realidade do seu negócio, ele vai entender o que você precisa, qual que é a sua dor. Tatiana, mas isso aqui na minha operação não vai funcionar. A gente vai
pensar em algo que possa fazer funcionar dentro da lei. Por isso que o nome do quadro é Onde a Lei Vira Lucro, porque eu não quero que você gaste dinheiro ou perca dinheiro. Ao contrário, eu quero que você se resguarde para ganhar dinheiro sossegado, tanto você quanto seus parceiros. Então, essa lei ela é amiga de vocês, ela apoia. Homologando no sindicato, a gente está muito bem resguardado e, claro, ausentes os requisitos do vínculo de emprego, também ficamos resguardados aí, em razão da jurisprudência, como bem pontuou o Rafael. Então quer dizer que, por exemplo, eu tenho meu faturamento, se o meu barbeiro tem contrato e eu pago ele em cima do MEI, que é a nota que ele me dá, isso impacta ou não na hora de fazer a minha declaração de imposto de renda da empresa? Perfeito. Esse é um dos principais benefícios que essa lei traz. Ela fala o seguinte, que nesse contrato de parceria, principalmente ali para quem está no Simples e tudo, ao invés de você tributar sobre a receita bruta, sobre tudo que você recebeu, você vai tributar apenas sobre o que é seu de fato. Então, tudo bem, você recebeu ali R$100 de um corte, digamos assim. Você vai passar 50% para o seu parceiro, então você vai tributar só em cima dos seus R$50. Você não vai tributar em cima do 100. Se você não tem um contrato de parceria desse, você vai acabar tributando em cima do todo. É o que a gente chama de bitributação. Por quê? Você vai estar tributando em cima de um valor que nem seu é. Só que como é que você vai explicar isso para a Receita? Você não tem um contrato, você não tem nada. Você tendo, a lei te garante isso. Você vai tributar só em cima do que é seu. E eu acho que isso é um benefício absurdo para o empresário. Então, é um detalhe que muda o jogo. E para o colaborador, o que isso influencia? Cara, então, para além disso, e aí retornando antes de ser bem objetivo na sua pergunta, a importância do contrato, ela é extremamente basilar, porque a gente tem um tema atual no STF, que é o 1389, que ele suspende as ações que tratam da pejotização. Nesse ponto, o ministro Gilmar Mendes, quando ele prolatou esse acórdão, ele especificou ali quais seriam as hipóteses que seriam suspensas esse tipo de ação, e a necessidade do contrato é primordial, ou seja, o mercado dos barbeiros, em regra geral, que vive no informalismo, essas ações de pedido de anotação de carteira tramitam perfeitamente. Para além da importância também desse contrato, como a Tati bem te pontuou, a gente entender a especificidade da sua atividade econômica, a gente coloca inclusive uma cláusula que a gente tratou aqui do direito do uso de imagem, mas do prestador de serviço. Eu mesmo acompanho muito redes sociais, vejo que às vezes é comum, quando você está ali expondo o corte do paciente, também aparece o prestador de serviço. Então é algo que também é muito importante a gente constar no contrato. Em relação à sua pergunta especificamente, Jardel, é importante que haja essa formalização em prol do prestador de serviço, por quê? Ele estando totalmente na informalidade, ele está totalmente desassistido. E aí vou te falar algo que é muito comum. O cara está indo para o trabalho de moto, enfim, se acidenta. Ele, a partir do momento que a gente tem um contrato muito bem estruturado, a gente solicita ali a formalização de um MEI. Então, a gente está realmente organizando toda a estrutura empresarial, porque a gente está falando aqui com uma pessoa que está ali dividindo o lucro, através de um contrato de parceria, da atividade. Então, ali, a partir de estar registrado o MEI, ele passa também a ter esse benefício, qual seja, estar sob a proteção estatal. Então, ele, em eventual acidente, tendo ali suas contribuições, ainda que como avulso, ele estaria, por exemplo, apto a receber um auxílio doença, que seja, entendeu? É claro, se reconhecido um afastamento superior a 15 dias e tudo mais. Então, o que eu quero te dizer, Jardel? Para o empresário, é muito importante essa formalização para a segurança jurídica, mas é extremamente importante também para o prestador de serviço, para que ele não fique totalmente desassistido. Então, a gente está aqui numa cadeia que ela é positiva para todos, sob o âmbito da segurança jurídica, sob o âmbito da tributação e sobre o âmbito da assistência ao trabalhador. Então, realmente, essa formalização ela é basilar. Eu tenho certeza que a empresa ela só tende a crescer em relação a isso, até para efeito de uma organização do próprio trabalhador.
E é um lema que a gente usa muito no escritório. Para o empresário, a gente sempre tenta te trazer o custo zero ou o próximo do zero. A gente está aqui para alavancar a sua atividade comercial. A gente está aqui para estruturar a sua empresa, para que, obviamente, no seu comercial, a partir do seu estudo, da sua técnica, do corte certo, do seu comercial incrível, do seu posicionamento, do local do trabalho, a gente está ali por trás, estruturando para que sua empresa cresça com a gente. Rafael, igual eu falei dos erros do passado, né? Quando eu implementei o contrato na minha equipe, que foi todo mundo ter o mês certinho, a nota emitida, tudo, eles tiveram acesso aos créditos ao banco. Então você vê a autoestima do colaborador também subiu, porque ali ele já podia chegar com declaração de imposto de renda, ele já poderia ter acesso, inclusive tem um barbeiro meu que está olhando, o cara tem 18 anos, e já está olhando para financiar um apartamento próprio. Legal. E eu fiquei muito feliz, isso faz parte do propósito da nossa marca. Então, trabalhar certinho tem esses benefícios. E quando a gente colocou lá atrás, subiu bastante a régua da equipe. Esse negócio de trabalhar certinho é interessante, né? Porque, infelizmente, tem essa questão do jeitinho brasileiro, né? Eu fico muito triste com essa parte do jeitinho brasileiro, porque parece que o brasileiro quer fazer tudo nas coxas, quer fazer tudo errado. Se tiver possibilidade de tirar um proveito econômico de uma situação ali, ele vai tirar. Mas a gente sabe que é um barato que sai caro no final. Por quê? Muitas das vezes, essa pessoa que está querendo ter esse proveito econômico, esse jeitinho brasileiro, lá na frente ela vai ter um problema. E aí, se você procura um advogado no momento pré-problema, o custo é muito menor. Se você procura um advogado no momento do problema, o custo é muito maior. Então, essa economia que ele está fazendo lá atrás, na verdade, ela se torna um prejuízo lá na frente. Por quê? Porque, principalmente hoje, Jardel, com a informatização dos sistemas, cara, se você... Minha prima, ela trabalhou no Estado um determinado período. E aí ela até me confidencializou uma situação. Cara, eu não sabia disso, mas, por exemplo, qualquer carro que entra dentro da cidade de Goiânia, o Estado tem esse controle. Qualquer carro que sai da cidade de Goiânia, ele tem esse controle, por meio de monitoramento de câmera. Então, assim, cara, se o Estado consegue monitorar um carro que entra numa cidade desse tamanho, com quase 2 milhões de habitantes, o tamanho que é Goiânia, quantos bairros tem em Goiânia, consegue monitorar a sua rua que você está passando, imagina uma movimentação financeira, imagina um documento que você deveria emitir que não emitiu. E eu acho, cara, principalmente com essa reforma tributária que está vindo agora, o círculo vai fechar ainda mais. Então, assim, não vai dar para você ter esse jeitinho brasileiro mais. Você vai fazer o certo. Se você não fizer o certo, você vai ser pego. E quando você for ser pego, você vai precisar do advogado. E aí vai ficar caro. E aí vai ficar caro. Exatamente. E eu acho interessante também, porque acho que um dos maiores receios do empresário, no modo geral, acho que é a questão do trabalho, né? Todo mundo tem medo de porque existe uma máxima assim, Tati, na Justiça do Trabalho, que é assim, a Justiça do Trabalho foi feita pro funcionário. Ela entrou, ganhou. Ela tá lá para prejudicar o empresário. Parece que ela é inimiga do empresário. Exatamente. E aí, em todas as rodas que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu deixo muito bem claro que não é assim que funciona. Já tem bastante tempo que a gente atua no trabalhista e tudo, e definitivamente não é assim que funciona. Não é o empregado entrou, ganhou, não é. Mas o que acontece? A maioria das empresas, ou grande parte delas, tem o medo, mas não faz nada para poder se resguardar ou para se colocar no lugar correto. Eu tô com medo, mas vamos ver o que dá. E aí, na hora que recebe o processo, aí vê o que dá. E aí, porque realmente esse trabalho é caro. Porque, por exemplo, um reconhecimento de vínculo de emprego, você vai recolher retroativo, FGTS, pagar 13º, férias, aviso prévio, para, às vezes, aquele cara que nem teria direito, só que você não se resguardou, a empresa não se resguardou, e aí sofre as consequências lá na frente. Se você for parar para pensar, como o Diego falou, é muito mais barato você contratar um advogado para estruturar tudo isso, andar ali com você, para você ir sem medo, do que ir com medo e acabar chegando lá na frente e o prejuízo ser muito maior. Aí a máxima popular vira verdade. Aí vira verdade, aí vira verdade. Então, em resumo, a gente pode definir, então, que para trazer como que um crescimento de uma barbearia, para ter ali uma segurança jurídica, o segredo é contrato, pelo que eu entendi. Formalização, documentação, formalização de tudo. Eu acho que tudo precisa estar formalizado. O boca a boca já não funciona mais, já tem muito tempo. E aproveitando até esse gancho, Jardel, uma outra dor que a gente pode perceber também é com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Esse, sim, é um código, é uma lei que vem para proteger o consumidor. Diferentemente da Justiça do Trabalho, que
É porque, na verdade, eu acho que essa questão do justiça do trabalho, ela vem porque quando tem um reconhecimento de vínculo, por exemplo, o valor da condenação é muito alto. Por quê? Porque engloba todas essas verbas rescisórias que você acabou de falar. Então, o empresário, ele meio que tem medo, porque ele sabe que, cara, se eu perder uma ação na justiça do trabalho, o chumbo vai ser grande. Uhum. E não é bem assim, porque no nosso escritório, por exemplo, nós temos várias empresas que a gente advoga que nós temos ali 90% Sim. de êxito para a empresa. Então, se a empresa faz tudo certo, fica até fácil para o advogado. Fica. E lá no escritório a gente gosta muito de trabalhar no preventivo. Por quê? Porque para mim é melhor, Jardel. Se eu consigo arrumar a casa para você não ter nenhuma ação, eu vou trabalhar menos. Se eu vou trabalhar menos, é muito melhor eu investir no pré do que no pós, entendeu? É porque assim, Diego, só um adendo. A justiça do trabalho, a lei trabalhista, ela veio para proteger mesmo o trabalhador. Só que ela também dá condições para o empresário se proteger daquilo ali. Então, por exemplo, a lei fala, se você mandar alguém embora, tem que pagar o aviso prévio. Você pode ter certeza que tem empresa que manda embora e não paga o aviso prévio. Então, a lei te dá o problema e te dá a solução. Qual que é o problema? Se mandou alguém embora, tem que pagar o aviso prévio. Qual que é a solução? Pagar o aviso prévio dela. Tem gente que não paga. E aí, como é que essa empresa vai chegar e vai ganhar na justiça do trabalho? Não tem como. Ela está fazendo tudo errado, o básico errado. As empresas que atuam certo no Brasil, elas são protegidas pela própria justiça do trabalho. Isso eu posso garantir para vocês, assim. E aí, puxando esse gancho, Tati, diferentemente da justiça do trabalho que tem esse viés, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem um viés totalmente protecionista pro consumidor. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor ele foi criado lá em 1990. E era um momento ali, depois da Constituição de 88, então ele veio com um viés muito de proteção do consumidor. E essa lei é uma lei que ela não dá muita moral para o empresário, ela quer defender o consumidor. E o empresário que não cumpre, ele tem penalidade, ele tem multa. Então, assim, esse departamento dentro do direito, que é o direito do consumidor, ele é muito favorável pro consumidor. Por exemplo, tem uma lei que determina que toda empresa tem que ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível pro consumidor. E aí, Diego, se eu não tenho? Cara, é multa. Então, quem fiscaliza isso? PROCON. Então, se porventura o PROCON chegou numa empresa que atende consumidores e não tem um exemplar, a multa é de R$ 1.064. É uma multa relativamente salgada. Por quê? A lei só fala assim, você tem que ter um exemplar. Você precisa ir lá e comprar lá numa livraria? Não, cara, você entra na internet, imprime e deixa o exemplar ali disponível. Pode ser um QR Code? Não, a lei fala que tem que ser um impresso físico e aí ele pode, inclusive agora tem uma nova legislação que fala sobre braille. Então, tem que ser físico, tem que ter um exemplar físico. Por quê? Para se, porventura, o consumidor precisar falar assim... Olha, um exemplo. O Código de Defesa do Consumidor fala sobre o dever de informação. O que é isso? Eu sou um consumidor, cheguei na barbearia e quero saber quanto que é o corte. Tem que estar disponível, tem que estar visível para o cliente saber. Corte, tanto. Barba, tanto. Barboterapia, tanto. E qualquer procedimento que o consumidor vai fazer, ele tem que ser avisado antes de fazer o procedimento sobre o custo daquilo ali. O barbeiro ele não pode... olha, sei lá, vou tirar aqui sua sobrancelha. Tá fazendo a barba, vem, tira a sobrancelha, depois fala, olha, a barba e a sobrancelha ficou tanto. Não, peraí, você não me falou que tinha custo a sobrancelha. Então, todo tipo de serviço que vai ser prestado, com base no dever de informação, que é um direito do consumidor, ele tem que ser informado antes de ser realizado. Então, vamos supor, tá lá fazendo a barba. Cara, eu acho que seria legal fazer a sua sobrancelha. Olha, nós temos um investimento aqui do valor de tanto. Posso fazer? E aí, se informou e o cliente concordou, tá tudo certo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem que estar disponível ali um exemplar, para quê? Para se o consumidor precisar falar assim, ô empresário, barbeiro, você tá fazendo errado? Você não poderia me cobrar essa sobrancelha porque você não me avisou antes. Agora, como você fez o serviço sem me avisar, olha aqui o artigo do Código de Defesa do Consumidor que fala que você tá errado. Então, a lei, o espírito da lei, né, de Montesquieu, que fala sobre o espírito da lei, quando o legislador pensou assim, por que eu vou determinar que a empresa tenha um exemplar? É para que se o consumidor precise demonstrar ou até mesmo ler, pesquisar, tá ali na frente, entendeu? Então, um ponto tem que ter um exemplar. Por quê? Porque se não tiver esse exemplo... Parece uma coisa boba, né? É assim, e não precisa ser nada formal. Imprime da internet e coloca lá. Você que é empresário, que trabalha com o público direto, vou falar até olhando para a câmera.
imprima um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Você vai gastar aí... O Código de Defesa do Consumidor não tem tantas páginas, sei lá, 20, 30 páginas, não mais que isso. E deixe disponível ali, em um local visível. Se porventura precisar, o seu cliente já vai ter ali para ele utilizar, tá? Outro ponto, contrato. Não pode ser feito nada sem contrato. Você tem que ter contrato. Por quê? Existe um instituto dentro do Código de Defesa do Consumidor que chama inversão do ônus da prova. O que é isso? Se um consumidor entrar com ação contra uma barbearia, por exemplo, a lei fala que tudo aquilo que ele está falando presume que é verdadeiro. Ele não precisa provar nada. Ele só fala, ó, fui lá e ele não me cobrou, ele não me falou que era R$150 para fazer a sobrancelha e agora ele negativou o meu nome. Eu quero que limpe o meu nome, eu quero receber a indenização porque essa negativação é indevida. Então ele não precisa provar. Então quem tem que ter esse mecanismo, que é a parte que pode ter mais estrutura dentro dessa relação de consumo, é o empresário. Então, por que o empresário tem que ter contrato, tem que ter documento? Porque se porventura der um problema, ele fala, opa, peraí aqui. Tá aqui. Ó o contrato aqui, ele assinou. E esse contrato, via de regra, ele tem que ser escrito. Os tribunais vêm evoluindo porque a lei e a justiça, Jardel, ela vem acompanhando o desenvolvimento social. Por exemplo, antes da pandemia, as audiências eram todas presenciais. Então, o judiciário não tinha essa possibilidade de, por exemplo, vou fazer uma audiência virtual. Não tinha isso. Então, você vai fazer uma audiência de conciliação lá em Brasília. Nós temos filial em Brasília. Vai precisar sair daqui de Goiânia para fazer uma audiência lá, chegar e sentar e falar, tem acordo? Não, tá, vai embora. Você gastava um dia para isso. Hoje, a gente consegue fazer daqui, de Goiânia, audiência no Brasil inteiro. Então, o sentido dessa documentação é exatamente para quê? Para resguardar o empresário. Tem que ser escrito? Melhor que seja. Mas existe a possibilidade de ter, por exemplo, um áudio. Porque hoje, pelo WhatsApp, a gente consegue fazer um ata notarial e comprovar que aquele áudio ou aquela mensagem foi enviada pelo próprio cliente. Uma mensagem de WhatsApp, um vídeo, onde o cliente fala, eu autorizo, por exemplo, vai utilizar a imagem dele. Olha, eu, João, autorizo o Jardel a gravar a minha imagem para publicar no Instagram da Barbearia Hora. Tá tudo certo. Se eu perguntar para o cliente, posso fazer imagem? Isso é legal? Perfeito, perfeito. E aí, o que é interessante? Lá no escritório, inclusive, a gente grava todas as nossas entrevistas. E sempre que eu vou gravar, eu preciso ter autorização do cliente. Então, por exemplo, se você quer, porventura... cara, eu vou fazer um vídeo que a barbearia tá lotada, tá linda, todo mundo cortando o cabelo, fazendo a barba, um som rolando legal, quero fazer um vídeo. O que você tem que fazer? Você vai gravar um vídeo da pessoa e vai falar, João, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo seu aqui, você me autoriza a usar a sua imagem aqui para fazer um vídeo e divulgar no Instagram da loja? Autorizo. Beleza, salva esse vídeo, tá tudo bem. Por quê? Porque se amanhã o João falar assim, nossa, o Jardel usou minha imagem, eu não permiti. Eu falo, peraí, João, tenho aqui o vídeo comprovando. O vídeo é um meio de prova que permite ter segurança jurídica para o empresário, entendeu? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é protecionista. Se você tem a prova, você está resguardado. Se você não tem, você vai perder. Entendeu? Então, essa é uma dor que nós identificamos fazendo um levantamento aqui de quais eram as maiores dores que os empresários do seu segmento têm. E nada obsta, Diego, da gente colocar essa autorização dentro do contrato. Seja o contrato de prestação de serviço, seja o contrato que é firmado direto com o cliente, nesse tipo de vinculação mensal, são sempre provas a mais. A gente sempre peca pelo excesso. Sim. Exatamente. Então, assim, se a gente fosse resumir, uma dica para a gente dar para os empresários, não só do segmento da barbearia, mas para todo segmento, tenha contrato. Contrato, ele vai, embora seja uma coisa chata, ele vai te trazer segurança jurídica para qualquer coisa que venha acontecer. Porque se você está resguardado, você está seguro. Está começando o nosso quadro Causos da Advocacia. Como diria Ariano Suassuna, tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. E nesse momento agora, a gente vai dividir causos aqui, não só da advocacia, mas também da vida, Jardel, que porventura você tenha passado uma situação engraçada, interessante, algo que tenha te marcado. Cada um de nós aqui temos uma história e com certeza você pode ter experimentado isso com algum cliente. Você tem algum caso, não da advocacia, mas da vida enquanto barbeiro, que você experienciou e quer dividir com a gente hoje? Nossa, esses 14 anos de profissão eu já vi de tudo, viu? Inclusive tem até um meme que saiu esses dias, engraçado. O cara vai cortar cabelo e pergunta, quanto que é o corte? Aí o barbeiro pergunta, com terapia ou sem terapia? Então, assim, a gente tem muito isso de escutar bastante a vida do cliente, de entrar mesmo na dor dele e vai virando amigo, vai gerando aquele vínculo bacana, mas teve um caso específico que foi muito bacana, foi bem... Eu gosto de lembrar dele, entendeu? O cara chegou na minha cadeira e estava disposto com as malas dentro do carro para divorciar com a esposa. Ele morava em Florianópolis nessa época.
Ele queria e já contou aquelas dores, contou tudo, acabou, não tem mais jeito, as balas estão no carro, eu vou embora. Aí eu falei, beleza, show. Fala o seguinte, para seu carro na beira-mar, bem na beira-mar, sozinho, senta ali e fica 2 horas imaginando por que chegou nessa situação e o que você vai fazer depois disso. É isso mesmo que você quer? Vai lá, reflita e tchau. Era um cliente que eu não tinha muita amizade, não tinha muito vínculo e falei, espontâneo nosso fazer, né? Passou um tempo ali, umas 3 semanas, esse cara vai e chega com uma garrafa de uísque. E ele chegou me abraçando, aquela alegria toda, eu fiquei até meio... Demorei a reconhecer. Jardel, você salvou meu casamento. Você salvou meu casamento. Era só isso que eu precisava parar e refletir um pouco. Eu também não estava 100% errado, não estava 100% certo. E foi só alinhar a expectativa que deu certo. Meu casamento está salvo, ele agradeceu. E aquilo marcou muito, porque foi espontâneo, foi tão natural, sabe? Você dá uma dica bacana daquela. Então, esse é um caos que sempre me marca bastante na profissão. E tem muito disso, Jardel, na sua profissão, dos seus clientes? Todos. Confidenciarem as dores da vida pessoal, e profissional. E tem um preço diferente lá, com e sem terapia? Na verdade, a fidelização, né? Sim. Porque eu, particularmente, tem barbeiro que é mais calado. E o engraçado é que o cliente é o perfil. O barbeiro calado, o cliente é calado. O barbeiro conversador, o cliente é conversador. E vai se ajustando, entendeu? Então, eu particularmente sou muito conversador. Todo cliente chega e se abre, desabafa, fala de negócio, fala de empresa, de família, churrasco final de semana, aquela cervejinha, como é que faz, como é que não faz. Então, todo atendimento comigo é uma experiência comunicativa. Não tem como ficar calado. Eu não deixo o cliente ficar calado, ele não deixa eu ficar calado. Então, é todos os dias, 14 anos que eu corto o cabelo, todos os dias uma experiência bacana, pessoalmente, com o cliente. E, cara, eu fico pensando aqui, cria uma relação de confiança, né? Porque pela quantidade de dias que você tá ali com o cara, e às vezes é isso mesmo, o cara precisa desabafar, você é o amigo que às vezes ele não tem coragem de ligar. Perigosíssimo. Vamos te chamar as próximas 5 edições. O Causos é sua. Você sabia que o barbeiro lá atrás era uma pessoa de extrema confiança do rei? Por quê? Olha a jugular do cara, olha a navalha onde ele estava. Então aquele cara, você falou que um vínculo de confiança, sim, um vínculo de rotina... O barbeiro tinha um status social muito importante. Porque se ele fosse corrompido na época da guerra, acabaria a guerra. Uhum. Entendeu? Então, existe... Por que o homem é tão fiel ao barbeiro? Geralmente tão fiel ao barbeiro? Por causa desse vínculo de confiança. Ele está entregando ali o pescoço dele, a história dele, a identidade dele para aquele profissional. Legal. E acaba que você acaba virando amigo, né, dos seus clientes, né? Toda semana eu sou convidado para evento. Evento particular. Inclusive, o Hugo me chamou essa semana para o aniversário de 15 anos da filha dele. O Hugo já é meu cliente há 12 anos. Hugo Damasceno? Hugo Damasceno. Manda um abraço, Hugo. Beijo, aí. Tamo junto, irmão. Não me chamou, né? Beleza, não vou falar nada, não. Pois é. E assim, ele sempre vai nas minhas festas, eu sempre vou na festa dele. Grupo de pescaria, grupo de viagem, grupo de network, tudo dentro da barbearia. É um ecossistema gigantesco de pessoas. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de network. Você tem também algumas histórias aí, vamos supor, eu ainda não tive, já faço um compromisso aqui, vou lá conhecer. O Diego, por exemplo, ali aguardando, sei que deve ter uma organização em relação ao horário e tudo, mas ele ali aguardando, e um outro cliente também. O cara, por exemplo, se fosse esse aí do divórcio, graças a Deus que você salvou, né? Mas se fosse efetivo mesmo, essa decisão. É normal acontecer isso? Olha, eu tenho ali, o doutor Diego é um advogado de família, ele às vezes pode te ajudar. É normal essa troca lá? Eu não vou falar para você todos os dias que vai ser exagero. Uhum. Mas aonde eu vou, acontece algum tipo de negócio. Eu preciso de um específico, eu vou ligar para um cara que eu preciso vender meu carro, vou ligar para o Juliano. Eu preciso de um filtro, vou ligar para só o filtro. Inclusive, está tendo um movimento muito grande agora dos barbeiros virarem corretor de imóveis. Ou não especificamente corretor, tirar o Cresce, mas estão fazendo parcerias com os corretores. O corretor está dividindo a comissão dele, que é muito boa, com o barbeiro. E o barbeiro tem ali o lead quentinho que está desabafando. Estou investindo, ganhei um bônus, preciso de comprar uma casa nova, um apartamento novo. Legal. O barbeiro, nossa, eu tenho uma aqui na região. Olha para você ver o poder que é uma cadeira de barbeiro. Entendeu? E está gerando bastante negócios, bastante negócios. Tanto é que na nova expansão que eu fiz agora, os arquitetos queriam colocar
a área de trabalho de um lado e a área de espera do outro. Eu falei, não, pode misturar todo mundo, eu quero atrito, eu quero pessoas, eu quero conversa, e eu quero, por exemplo, estar atendendo o Diego aqui, e o meu amigo chegar e falar, vem cá, esse aqui é o meu amigo Diego, advogado, senta aqui, vamos bater um papo. Então essa é a dinâmica da minha empresa. Isso que eu entendi que funciona para mim. Não sei das outras empresas se preservam mais esse espaço, mas eu gosto do povo junto, conversando ali, fazendo negócios. Eu sou prova viva disso, porque já fizemos negócios ali entre nós, já fizemos negócios com clientes. Um dia estava lá, tinha um juiz lá. E aí, falando sobre pesca e tal, e eu pensei, cara, esse cara é o juiz do meu processo. Eu vou conversar com ele aqui, vou puxar Nunca pescou na vida, foi olhando no Google ali. Exatamente. E aí depois eu fui despachar com ele, eu falei assim, rapaz, te vi lá na barbearia do Jardel. Ué, é mesmo? E aí aquilo ali já quebrou a objeção para ter uma conversa mais tranquila, e depois eu consegui eliminar. Não só por isso, mas também por isso. Então, assim, um dos motivos... essa questão de ser fiel ao barbeiro é muito interessante, porque eu fiquei com um barbeiro, o João. Cara, João, um beijo, sou seu fã, cara. Fiquei com o João mais ou menos uns 10 anos. Gosto muito do João, cara. Gosto muito do João, um cara incrível, assim. Sou apaixonado no trabalho dele, na pessoa que ele é. Um cara sensacional. E aí eu tive a oportunidade de fazer a experiência lá com você. E, cara... um dos pontos que me leva a ser seu cliente é exatamente essa oportunidade que a gente tem de fazer negócio. Por quê? O advogado, querendo ou não, ele é um empresário. E ele vive de relacionamentos. Ele precisa conhecer pessoas e pessoas ou vai indicar no boca a boca, ou ele vai fazer um negócio ali. E lá a gente tem essa oportunidade de encontrar com um juiz, encontrar com o Hugo que pode fazer um negócio, ter algum cliente seu que precisa de algum advogado para fazer uma demanda. Porque hoje o seu público é um público A, querendo ou não, pela região, pelo nível de atendimento, pelas pessoas que frequentam. Então, é um espaço de convivência que oportuniza isso. Então, para além do corte de cabelo e da barba, que isso aí é o que você falou lá no começo, isso é básico. Você não precisa perguntar a um advogado se ele sabe da lei. Isso aí você presume que ele sabe. Se perguntar a um barbeiro, você vai fazer um corte ou fazer uma barba. Você presume que ele saiba, né? Mas quando tem esse plus para agregar, é muito bom, e eu acho que isso... é a somatória de fatores que faz realmente ter essa recorrência e ter essa permanência de clientes lá na barbearia. E agora eu vou falar do meu caso. Eu já ia te fazer esse link agora, cara. Cara, o meu caso jurídico. É que eu tava gostando tanto da conversa anterior que eu falei... Deixa esse programa, esse quadro pra lá. A barbearia tá aberta ainda, que o Rafael já quer passar lá hoje. Você usava barba, né, Rafael? Eu coloco, tiro, eu sou versátil. Não, de jeito nenhum. Minoxidil Rafael é mais conservador. Comendo solto. Só pelo tipo de cabelo, pelo tira e bota a barba, volume de fala, postura corporal, ele é bem conservador. Não adianta inventar igual a moda. Tati. Se inventar moda, ele perde identidade. Se inventar moda demais ali, ele perde identidade. Então, aos pouquinhos que transforma... É isso que eu visagem, de fato. Aos pouquinhos você consegue transformar, por exemplo, um melancólico em colérico. Sim. Legal demais. Mas eu acredito que isso aí é só em postura, viu? Cara, o meu caso jurídico, eu fiquei pensando muito... Porque, na verdade, Jardel, esse podcast aqui, ele nasceu de uma ideia do Rafael. Estava no domingo à tarde, rolando ali o YouTube, pesquisando, procurando alguma coisa interessante, voltada para o direito, algum caso jurídico, alguma história que fosse interessante. E ele não encontrou. E ele falou, cara, por que não criar? Já que não tem, eu vou fazer. E aí a gente amadureceu a ideia e estamos aqui hoje no nosso segundo episódio. E aí, cara, eu fiquei pensando, o que eu vou contar de caso jurídico? Não é bem um caos, é uma situação que... É aquilo que a Ariano Suassuna fala, né? Tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. Na hora, meu amigo, foi horrível. Deu dor de barriga, cabeça ruim, vontade de chorar, vontade... Foi difícil. Isso foi em meados de 2018, 17, 18, por aí. A gente divulga por uma grande companhia internacional de cosméticos. E aí, nessa época, a audiência era presencial, então acabava que a nossa agenda era assim, segunda eu estou em Goiânia, quarta eu estou em São Paulo, sexta-feira eu estou na Bahia. Então era muito corrido, então a gente fazia essa ponte aérea, assim, correndo o Brasil inteiro. Então, às vezes eu estava no estado, a Tati estava no outro, o Rafael no outro, e assim, e não para de trabalhar, né? Você vai peticionando ali de dentro do avião, ou você vai fazendo do próprio aeroporto, era bem corrido. E aí, cara, eu tinha uma audiência... numa quarta-feira de manhã, no Acre. Eu falei, beleza, né? Meu voo saía daqui de Goiânia, Brasília, Brasília, Acre. Saía daqui 2 da tarde,
Eu chegava em Brasília 2h30, porque demora mais fazendo o trajeto no chão do que voando. E aí meu voo saía 4 horas, então pra mim eu tava... Rio Branco? Cara, não me recordo. Eu acho que não lembro, não lembro. Enfim, e aí o que aconteceu? Minto, o meu voo saía 2 de Goiânia, eu chegava lá 2h30, meu voo saía 6. Até aí, tudo bem. De Brasília. De Brasília, exatamente. E aí eu cheguei, meu portão era o 15, lembro até hoje. Em frente, eu sentei, Jardel, na hora que eu sentei... Tal do gordinho é canseira, né, bicho? Na hora que eu sentei, coloquei a mochila assim, abri o notebook, na hora que eu olhei, um McDonald's na minha frente. Falei, vou mandar um, né? Vou mandar um Big Taste aqui, na tranquilidade. Beleza, fui lá comer. E aí isso já era tipo 2h30, 3 horas, aí fui comer. Aí era 3 horas, o meu voo ia sair 6, eu falei, dá pra dar uma volta, né? Tranquilo, dei uma volta, tal, depois voltei, falei, meu portão é o 15, tranquilo. E aí, grupo de WhatsApp. Eu falei, eu tava com um foninho, eu coloquei um foninho aqui, eu falei, cara, deu fome, vou mandar outro, né? Aí pedi outro. Então eu com o fone no ouvido aqui, comendo e pensando, tô em frente ao 15, tá tudo certo, não tem como dar errado. Só porque alguma abençoada falou, olha, o voo pro Acre mudou do portão 15 pro portão sei lá qual que era. E aí, eu comendo o meu McDonald's tranquilo, com o foninho não ouvi. E aí foi dando... Era para sair 6, eu pensei, 5, 5h30 vai começar, né, a chamar o embarque. Mas eu falei, eu tô em frente, não ouvi nada, tá tudo certo. Aí deu 5, 5h15, 5h20, 5h30. Achei estranho. Eu falei, vou continuar aqui, tô de boa. Lá, nem olhei no painel, para mim tava tudo certo, tava em frente. Entretido com sanduíche, né? Sanduíche, grupo de WhatsApp, fone de ouvido. Eu pensei, tô tranquilo. 5h30, 5h40, 5h50. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Foi lá e pediu o terceiro sanduíche. Na dúvida, né? Tem alguma coisa estranha. Aí eu fui e tinha uma moça passando, uma aeromoça. Aí eu falei assim, moça, eu tô esperando aqui pra ir pro Acre e o voo não saiu ainda. Você sabe se aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, senhor, pro Acre? Eu falei, qual companhia? Gol. Ela falou, senhor... O seu avião é aquele ali. E o avião só indo na pista. Cara, eu não sei se você que tá assistindo já perdeu o voo. Nossa, mas é ruim demais. É a pior sensação que tem. Porque eu tinha que estar no Acre no outro dia, 8 horas da manhã, para fazer uma audiência. Então, assim, eu não tinha a opção de não ir. Porque era eu o advogado que ia tomar conta desse processo. E aí, 6 horas, eu pensei assim, cara, onde eu vou arrumar um advogado no Acre agora para eu explicar para ele, para eu contratar ele para fazer essa audiência? Não tinha possibilidade. Eu já pensei, cara, vou contratar um voo particular aqui e vou pro Acre. Porque era um contrato muito importante para o escritório. Eu não poderia, assim, hipótese alguma, perder essa audiência. E aí eu comecei a pensar, eu briguei com a mulher, isso é um absurdo, vocês não avisaram. Assim, ela falou, senhor, não tem nada que eu possa fazer. Foi avisado, o senhor não ouviu, e eu pensei, cara, foi erro meu. E aí, na hora, me bateu o desespero, eu fiquei nervoso e falei, eu preciso resolver. Aí, eu, calma, o que eu vou fazer? Talvez tenha outro voo. E aí, eu comecei a perguntar, moça, mas você sabe se tem outro voo? Tá, eu já danando com ela. Aí, passou um outro cara de outra companhia e falou assim, senhor, posso te ajudar? E eu falei, cara, talvez, eu tô precisando ir pro Acre, enfim, eu tenho uma audiência lá amanhã. Ele falou, olha, tem um voo que sai às 11. Mas tinha uma questão de fuso horário com o Acre, é um rolo danado. Tem um voo que sai às 11. Vai lá no subsolo lá e tenta ver lá no guichê para ver se tem alguma coisa. Aí eu falei, maravilha, né? E eu desci, cara, terça-feira. Jardel, na hora que eu desci, cheguei, o guichê tava lotado. Eu falei, cara, mas não é possível, hein? Terça-feira, o guichê lotado. Aí eu fiquei na fila. E isso já era tipo umas 6h20, 6h30. Minha cabeça a mil, pensando. Eu falei, cara, será que todo mundo que tá aqui vai pro Acre? Aí eu furei a fila e falei, moça, eu queria comprar uma... Tem voo que vai pro Acre? Ela falou assim, senhor, tem... Só porque o voo tá para esgotar. Aí eu falei, beleza. A fila tava bem grande. Eu falei assim, e eu no desespero, eu falei assim, alguém aqui vai pro Acre? Aí todo mundo, tá. Eu falei, cara, será que é festa no Acre? Será que é aniversário? O que tá acontecendo? Para com isso. Quem vai pro Acre? Não, cara, não tem hoje. O que tá pegando? E aí eu pensei, meu Deus. Eu falei, cara, eu preciso ir. E aí eu fiquei na fila, né, ali, normal, esperando. Chegou na minha vez, ela falou, senhor, infelizmente, o voo tá cheio. Não tem como você ir. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, coloca eu pra ir na roda do avião. Eu preciso ir, me coloca na asa. Não tem como eu não ir, eu tenho que ir. Ela falou, senhor, não tem como. Aí a outra atendente, eu comecei a falar com ela, eu falei, gente, ninguém vai desistir, não. Todo mundo vai mesmo e tal. E aquele trem, a outra atendente falou assim, senhora, aguarda só um minutinho que eu vou tentar te ajudar. E aí ela foi e olhou lá e tal. E aí ela falou, olha, encontrei uma vaga. Depois de uma meia hora. Já era quase, sei lá, 8 horas da noite.
só porque é no rumo da porta. Eu falei, minha amiga, você tá doido? Me coloca pra ir empurrando. Do lado de fora, eu ia. E aí eu lembro... No banheiro. E eu lembro que o valor da passagem... Eu fui contar isso pra vocês depois de muitos anos. Porque o valor da passagem foi assim, muito caro. E aí eu comprei essa passagem, parcelei em 10 vezes. Quando eu terminei de pagar, foi quando eu contei pra Pamela, minha esposa, e contei pra vocês. Então, assim, cara, aí eu consegui chegar. E eu cheguei lá, tipo, porque tinha um negócio do fuso, e daqui pra lá demora pra caramba. Eu cheguei lá, era, sei lá, umas 4 horas da manhã, mas eu cheguei feliz da vida. Tomei banho, deitei, acordei no dia cedo, morrendo de sono. Eu falei, cara, tá tudo bem, consegui vir. Então, assim... Aí só uma perguntinha. Quanto tempo durou a audiência lá no Acre? Foi oi e tchau. Tem proposta? Não, tchau. Você ainda come McDonald's? Hã? Tem aí? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cara, então assim, o meu caso foi muito difícil pra mim. É sensação de perder o voo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tinha essa outra possibilidade de fazer esse voo. Mas, de fato, se eu não conseguisse, eu estava disposto a, como o Cacai falou, né? Tem uma história do Cacai, que é um grande advogado, que tinha uma situação também de um advogado do escritório dele que precisava fazer uma audiência em outro estado. E aí ele não tinha locomoção para ir. O Cacai falou, aluga um jatinho e vai. Por que você tá sofrendo? E aí eu me lembrei dessa história na hora. Eu pensei, cara, se nada der certo, eu vou ter que arrumar um jeito. Com que dinheiro eu não sei. Diego, né? É precursor nisso, né? Hoje tem nas redes sociais, tudo mostrando jatinho e tudo. Você tá cara, e eu à frente do tempo. Cara, como é que eu vou fazer? Mas enfim, graças a Deus deu certo. Tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. Hoje eu dou Agora risada é bom, disso. né? Agora é Na hora engraçado, né, Diego? foi horrível. Você ficou quanto tempo sem comer McDonald's depois dessa, de raiva? Não, eu comi um lá pra comemorar. E agora é o nosso quadro Fora dos Autos. Foi até uma luta para conseguir construir o nome desse quadro, porque nós queríamos dica cultural e a Rafa falou, não, dica cultural não. Arruma outro nome. E aí a gente conseguiu encontrar esse nome que eu acho que ficou muito legal, Fora dos Autos. Esse é o momento onde a gente vai trazer contrariando a Rafa, uma dica cultural para você que está nos acompanhando. Jardel, o que seria a sua dica cultural para os nossos seguidores hoje? Não espere 15, 20, 30 dias para cortar o cabelo. A sua assinatura da barbearia hora e corte o cabelo toda semana e manter a sua imagem sempre impecável. Isso vai fazer muito bem para a sua autoestima, para os seus negócios, para a sua vida, para a sua saúde. Essa é a minha dica para todo mundo que está assistindo aqui a gente. Maravilha. E a sua, Tatiana Terra? Então, a gente, em alguns momentos aqui, até o Jardel falou sobre a pressa, né? Na hora que a gente está com muita pressa, aí os homens estão criando um mecanismo aí agora para poder se desligar, que é a hora lá da barbearia, do salão, da conversa. E todo mundo passa por isso no dia a dia. Hoje a gente, com o celular na mão, tudo é instantâneo, tudo é muito rápido, a gente quer saber a notícia na hora que ela sai, se você não souber no mesmo minuto, você já está desinformado. E a gente está se atropelando. E aí, coincidentemente, por acaso, eu assisti um documentário que se chama Quanto Tempo o Tempo Tem? Se alguém tiver a oportunidade de assistir, é muito legal. Você acha ele até no YouTube hoje. Ele é de 2014, 2015. Só que ele é tão atual que eu acho que para hoje faz ainda mais sentido. Nesse documentário, assim, sem dar spoiler para ninguém, é justamente essa análise. Você está vivendo o seu tempo ou você está sendo atropelado por ele? Você acha que pressa é produtividade? Você realmente está tirando um tempo para você, para sua família, para quem tem filho, para os seus filhos? Ou você está ali com o celular na mão, só fingindo estar presente? Então, esse documentário ele faz a gente enxergar de forma diferente o tempo. Porque o tempo não é algo que a gente possa guardar numa caixinha e utilizar depois. O tempo é agora, e o tempo está passando. Então, essa é a minha dica. Acho que quando você assistir esse documentário, acredito que todo mundo começa a ter uma visão diferente, uma percepção diferente sobre o tempo, sobre quais são suas prioridades, sobre o que você está deixando passar em busca de pressa, de correr, sabe-se lá, às vezes até para onde, né? Então é isso, quem tiver oportunidade, assiste e me conta depois. Estou ansioso, viu? Legal. Conta pra nós, qual que é a sua dica? Cara, dos autos hoje? é uma exposição da Tarsila do Amaral, são 60 obras originais, lá no Centro Cultural do TCU, em Brasília. Fica até, salvo engano, meados de maio, tá? Mas eu sou suspeito para falar, adoro arte, adoro ela em si e recomendo. Legal. Legal. Você, Diegão?
Cara, minha dica cultural, esse momento minha dica fora dos autos, né? Esse momento é difícil, porque são tantas coisas, né, que a gente pode falar aqui. Mas eu fiquei pensando, cara, uma série. E assim, quando eu falo de série, eu já gosto muito de assistir série, sabe? Eu e minha esposa, a gente é um dos nossos hobbies. Cara, e aí eu parei pra pensar, qual a melhor série que eu já assisti? Tem uma série, cara, que chama This Is Us, que ela é muito boa, mas não se compara a The Chosen. Coloca aqui depois, Rafa, como que escreve The Chosen. Cara, The Chosen, assim, eu já vi muitos filmes, acho que todo mundo aqui já viu, né? Filme que trata sobre a vida de Cristo, como que foi, essa experiência, essa vivência, o que ele passou. Mas os vídeos, geralmente, os filmes, são muito curtos, né? Porque um filme, ele tem ali 2 horas e meia. Então, ele não consegue retratar com tantos pormenores como foi o que está escrito na Bíblia, né? Nós temos, por exemplo, Paixão de Cristo. Ela retrata as últimas 12 horas de Cristo. Não é a história inteira. Nós temos outros filmes que tratam sobre Cristo, mas não um dedicado exclusivamente, uma série dedicada. Pelo menos eu nunca tinha visto. E a série The Chosen, ela é interessante porque, católico que sou, todo domingo, quando vou à missa, tem um momento da missa que se chama homilia, onde o padre vai ali explicar o evangelho, né, a leitura do dia. E quando você tem a oportunidade de visualizar o que está escrito na Bíblia, quando o padre fala, você lembra da imagem da série, do The Chosen. Então é muito legal, porque eu sou muito didático com exemplo. Então, quando eu consigo ouvir o padre falando uma passagem bíblica, eu lembro que aquilo aconteceu lá no The Chosen, eu consigo ver aquilo. Não é só ouvir, eu consigo ver. E, cara, isso para mim faz um diferencial tremendo. E The Chosen, ele tem essa peculiaridade. Eu acho, não sei, vocês já assistiram The Chosen? Alguém já assistiu? Não. Já assistiu? Eu comecei, completamente mas... curioso. Cara, inclusive tem a 5ª temporada. Agora eu fazendo um merchan, que não tô ganhando nada com isso, inclusive. Mas, cara, tem a 5ª temporada aqui que é incrível. Dá vontade de ser amigo de Jesus quando a gente assiste a série, sabe? Porque, às vezes, socialmente, a gente tem uma imagem de um Deus carrasco, um Deus punitivo. Na verdade, existe um Deus justo. Mas esse Deus é amor, acima de tudo. E Jesus, na série, é retratado de uma forma muito bonita, sabe? É um homem engraçado, é um homem que, pela série, tem muitos amigos que são próximos e são fiéis, que são os discípulos. E, cara, é uma série, assim, que retrata mesmo momentos bíblicos importantes que eu acredito que todos deveriam assistir. Então, minha dica hoje, fora dos autos, assistam The Chosen. É, assim, de longe, a melhor série que eu já assisti. This Is Us é a segunda, mas The Chosen é maravilhoso. Então, essa é a minha dica hoje, fora dos autos. Netflix? Netflix. Vou começar hoje, então. Tá lá, pode ir, sem medo, que vai ser legal. Jardel, agora chegou aquele momento triste, que é a hora do nosso encerramento. Agora aquela hora que todo mundo fala, Tá vendo que tudo tem sua hora? Chegou a hora de encerrar, né? Já são aí quase 1h30, já agradeço de antemão você que está nos acompanhando. Jardel, a palavra de ordem hoje é gratidão, cara. Obrigado, foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu tô fritando a cabeça, pegando fogo. Muita coisa já tinha ciência, já tinha esclarecimento, mas hoje tem detalhes que eu não falei nada, fiquei aqui só observando. Que amanhã, saindo daqui, já vamos colocar tudo em pauta, vamos alinhar, cara, porque é muito importante. E eu falo para todo mundo da minha área, da minha equipe, de tanto empresários do meu ramo de barbearia, salão de cabelos, manicures e tudo, procurem especialista para cuidar da empresa de vocês, dos contratos, vai ser muito mais fácil. No futuro vai ser mais fácil e agora vai ser mais fácil. Entendeu? Então, assim, eu estou gigantescamente aqui grato por isso, ansioso para colocar em prática logo, pegar meus contratos, pedir para vocês revisarem, ver se é isso mesmo, se eu estou dentro da lei, se eu não estou, o que eu posso melhorar. Então, foi riquíssimo para mim. E dá para ver o nível, que é a régua bem alta do escritório de vocês. E parabéns mesmo. Obrigado pela oportunidade de ter chamado aqui. Foi muito bacana mesmo. Que legal, a gente fica feliz por isso e a recíproca é verdadeira. O nosso sentimento, pelo menos falando por mim, é o mesmo. A gente aprendeu muito, né, sobre a sua atividade propriamente dita, as dicas que você deu, a experiência que você tem. São aí quantos anos já? 14 anos? 14 anos. E 5 como empresário. 5 como empresário. Então, assim, cara, para nós foi muito rico esse momento e a gente está muito feliz. Obrigado pela sua presença. Eu compartilho com esse sentimento, essa visão. Tô completamente impressionada, gente. Eu não sabia, tá? Que vocês tinham um mundo tão amplo assim, só de vocês. E a visão do Jardel, a visão de negócio dele, como ele enxerga o cliente, como eu aprendi muito aqui hoje, não só sobre cabelo, tá? Então, muito obrigado mesmo por ter
aceitado participar do nosso podcast como nosso primeiro convidado. E, enfim, só isso. Gratidão por ter vindo e muito obrigado por tudo que você ensinou pra gente aqui hoje também. E seu cabelo tá lindo, inclusive. Obrigada. É a validação do Jardel, tô brincando. Eu suspeito pra falar, viu? No tribunal ela é hiper elogiada. Jardel, é isso, de coração, cara. Achei que ultrapassou e muito a intenção que a gente tinha aqui, que seria uma questão de recomendações jurídicas para o segmento, uma conversa específica sobre o visagismo em si. Eu saio daqui de verdade muito feliz com a troca e eu entendo que de fato aconteceu, foi uma visão de empresários, como a gente pode ir para além da atividade econômica, seja dentro do jurídico, seja dentro da questão da barbearia em si, mas da questão dos valores, do SWOT, do arquétipo. Já eu vou te fazer uma consultoria, vou solicitar uma consultoria ali, viu? E é isso, cara, a palavra de ordem é gratidão. Obrigado mesmo, viu? Olha, minha palavra não faz curva não, viu? Vou lá fazer uma visita. É isso aí. Jardel, obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado. Esse é o ATP Cast, o podcast que não fala só sobre lei, ele fala sobre vida. E eu quero convidar você para ficar com a gente, acompanhar o nosso próximo episódio, porque quem sabe o próximo convidado pode ser você. E siga-nos aqui nas redes sociais, coloca aqui pra gente, Rafa, a nossa rede social, e acompanhe, porque nosso próximo episódio tá logo aí. Muito obrigado. Licença, eu queria fugir da nossa programação, eu também queria aproveitar para colocar o seu Instagram aqui, a sua rede social, por favor. O da empresa é Barbearia Hora normal, e o meu é Jardel.macedo. Coloca pra nós, Rafa. Jardel.macedo, com 2 ossos, final. É isso. Obrigado, Jardel. Maravilha. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.